Boa tarde, professora. Somos alunos do segundo semestre do curso de Administração Pública do Polo de Alto Araguaia. Professora, antes de dar início à nossa apresentação do nosso seminário, vamos nos apresentar a você. Meu nome é Divino. Meu nome é Cláudia. Meu nome é Afonso. Meu nome é Paula. E o meu nome é Ana Paula. Nosso seminário foi elaborado a partir dos textos da leitura obrigatória da Unidade 2, Políticas Públicas, Conceitos e Práticas. Iremos abordar o tema Conhecendo as Políticas Públicas Existentes na Agricultura Familiar. Falaremos sobre a importância da agricultura familiar no fornecimento de alimentos utilizados na merenda escolar das escolas públicas do município de Alto Araguaia. Iniciando o nosso seminário, vamos conhecer quais são os objetivos das políticas públicas, que, de acordo com Reinaldo Celso Teixeira, são de atender às demandas sociais, especialmente as que atendem às necessidades da população menos favorecida economicamente, concretizar os direitos de cidadania, promover o desenvolvimento social, criar oportunidades de geração de emprego e renda através de políticas sociais e de incentivos fiscais, mediar os conflitos entre os diversos setores da sociedade e o poder público. O governo deve intervir em áreas básicas como a educação, saúde, infraestrutura, assistência social, entre outras, promovendo políticas públicas que atendam às principais necessidades da população. É preciso desenvolver uma série de programas e ações que tenham o objetivo de resolver os conflitos e a preservação da vida em sociedade. Vamos conhecer um pouco sobre o surgimento da agricultura familiar no Brasil, que vem de diversos movimentos sociais e tem passado por modificações ao longo dos últimos anos. Uma das grandes conquistas para os agricultores e agricultoras familiares foi a entrada em vigor da Lei 11.326/2006, conhecida como Lei da Agricultura Familiar. Ela estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e empreendimentos familiares rurais no Brasil. A agricultura familiar passou a ser reconhecida como segmento produtivo. O dispositivo legal reconhece a importância social e econômica da agricultura familiar, por meio de políticas públicas permanentes, seja de crédito, assistência técnica, comercialização de seguros agrícolas e igualdade para as mulheres, representando um instrumento valioso na revitalização do ambiente cultural, contribuindo para o surgimento de uma nova estrutura do trabalho rural. Os agricultores e agricultoras familiares, quando devidamente atendidos por políticas públicas, elaboradas em parceria com suas organizações representativas, podem e devem ser os principais atores da erradicação da fome e na conservação dos recursos naturais e da biodiversidade. A prestação de serviços por muitos agricultores familiares tem se tornado uma alternativa para o aumento de sua renda, gerando emprego e uma melhoria na sua qualidade de vida. No nosso município, a agricultura familiar tem sido grande responsável pela produção de alimentos, principalmente no fornecimento para as escolas públicas que utilizam esses alimentos na preparação da merenda escolar, oferecendo aos nossos alunos alimentos naturais e saudáveis, assegurando qualidade no seu cultivo, na sua preservação e conservação. Segundo Teixeira, as dimensões atuais das políticas públicas estratégicas são as políticas públicas diretamente conectadas ao modelo econômico e a constituição de fundos públicos que admite aspecto estratégico quando se estabelecem alusão e base para a significação de outras políticas ou programas em determinadas áreas que precisam considerar, ao mesmo tempo, a reestruturação produtiva e suas consequências sobre o emprego, a renda e o problema das desigualdades sociais, procurando opções de mudanças que redirecionem o emprego não somente de maneira compensatória, que torna seus favorecidos meros componentes de assistências, mas que os vivem cidadãos funcionais, colaborando por meio de novas formas de inclusão social para o desenvolvimento da sociedade. Dessa forma, os pequenos agricultores terão como alternativa a geração de renda e melhoria no padrão de vida e equidade social para as comunidades locais, assim beneficiando ambas as partes, compradores e vendedores. Este trabalho tem como objetivo estudar o fornecimento da agricultura familiar
para a merenda escolar. Compreender a participação das políticas públicas no que tange à qualidade, que se faz necessário conhecermos o significado e o contexto que se formaram as políticas públicas educacionais do Brasil e entender a modalidade de políticas públicas estrutural que buscam interferir em relações estruturais como renda, emprego, propriedade e etc. A metodologia utilizada nesse trabalho foi a pesquisa bibliográfica segundo o GIL. É desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Ela é de extrema relevância em todo o resumo expandido, pois se baseará o trabalho na abordagem qualitativa na pesquisa em agricultura familiar, apontando as vantagens deste modelo para o estudo desse complexo sistema agrário. Apesar do crescente número de pesquisadores que utilizam referenciais qualitativos, escolhemos o autor Godoy. Esse trabalho tende a esclarecer a importância da agricultura familiar, bem como compreender as políticas públicas para as pessoas da sociedade atual sobre as legislações vigentes. Nas últimas décadas, o mundo rural passou por muitas transformações com sua intensa diversificação nas formas de organização social e produtiva. De acordo com Helenaldo Celso Teixeira, os objetivos principais das políticas públicas são atender às demandas sociais, especialmente as que atendem às necessidades da população menos favorecida economicamente, concretizar os direitos da cidadania, promover o desenvolvimento social, criar oportunidades de geração de emprego e renda, através de políticas sociais e de incentivos fiscais, mediar os conflitos entre os diversos setores da sociedade e o poder público. Baseado em pesquisa e estudos, mostraram que os pequenos agricultores viviam em situação precária, isolados da sociedade, na linha de pobreza. O governo, por meio das políticas públicas, criou um fundo para desenvolvimento da agricultura familiar, onde os produtores tiveram de se organizar e dividir em grupos. E o governo entrou com equipamentos agrícolas, sementes e fertilizantes. Depois da safra colhida, vem outro desafio, é comercializar os produtos. Instituído pela Lei nº 11947/2009, o PENAI prevê a compra de ao menos 30% dos alimentos provenientes da agricultura familiar para serem servidos nas escolas da rede pública de ensino. É alimento fresco e de qualidade. É garantia de geração de renda para os agricultores e o município, dinamizando a economia local. E eleva a autoestima, sair da desigualdade social e melhoria do padrão de vida. Só assim pode ter uma boa educação para seus filhos. A Lei de número 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para o Programa Nacional de Alimentação Escolar devem ser utilizados obrigatoriamente na compra de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar. Com a execução deste programa, seu desenvolvimento, a alimentação escolar passou a contar com a diversificação de produtos saudáveis e nutritivos, promovendo no ambiente escolar a discussão das formas alternativas mais saudáveis de produção e consumo dos alimentos e da importância da agricultura familiar local. Este programa é tão interessante que, além de priorizar a agricultura familiar local e de dar a oportunidade de desenvolvimento, geração de emprego e renda, fortalece a diversificação da economia local e valoriza também os hábitos alimentares local. Para o agricultor familiar, a lei abre mais uma alternativa de comercialização. Para os alunos da rede pública, é a garantia de alimentos e hábitos alimentares saudáveis. E ainda favorece o município, garantindo um significativo fortalecimento na cadeia de produção. Sendo assim, inclui a criação das cadeias curtas de comercialização que aproxima a analogia entre produtores e consumidores, fortalecendo a relação social, valorizando, como dito antes, a diversidade produtiva e atendendo às necessidades da instituição pública, possibilitando o acesso à alimentação saudável e de qualidade para a população, na perspectiva de promoção da segurança alimentar nutricional dentro da sala de aula.
E esta iniciativa pode ser ampliada, porém deve obedecer o limite mínimo, que é de 30%, mas pode ser ampliada até 100% do recurso repassado pela FND, a alimentação escolar na compra da agricultura familiar. Dando continuidade ao que a colega estava falando, de acordo com a Lei 11.326 de 2006, é considerado agricultor familiar aquele que pratica atividades no meio rural, possui área de até 4 módulos fiscais, mão de obra da própria família, renda vinculada ao próprio estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento pela própria família. O agricultor familiar é reconhecido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário por meio da declaração de aptidão ao PRONAF. O mesmo contribui para uma nova estrutura do trabalho rural com renda, gerando empregos e obtendo uma maior diversidade de propriedades e funções para que tenha uma melhoria de sua qualidade de vida. Essas atividades representam um instrumento valioso na renovação do ambiente cultural da nossa região, permitindo levar uma merenda de melhor qualidade para os alunos das escolas públicas. Segundo a autora Maria Leonor Santos, a inclusão dos alimentos produzidos em âmbito local nos cardápios das escolas pode ser um indutor da abordagem temática do significado simbólico da alimentação associada à tradição e à cultura local, promovendo no ambiente escolar a discussão das formas alternativas e mais saudáveis de produção e consumo dos alimentos e da importância da agricultura familiar local para o desenvolvimento econômico e social associado à proteção ambiental. Um acordo entre Secretaria de Agricultura e Educação seria uma ótima ideia para que o aluno pudesse criar experiências de visitas a propriedades rurais, para que os mesmos observem todo o processo que o alimento leva, desde o plantio até a mesa, porque assim eles conseguiriam entender com mais facilidade a importância da agricultura familiar e a realidade da política pública dentro da educação. As referências utilizadas nesse trabalho foram retiradas dos sites Avaliação de Políticas Públicas de Segurança Alimentar e Combate à Fome, no período de 95 a 2002, da autora Leonor Maria Pacheco Santos, Como elaborar projetos de pesquisa, de Antônio Carlos Gil, O papel das políticas públicas no desenvolvimento local e na transformação da realidade, de Helenaldo Celso Teixeira, e a pesquisa qualitativa, Tipos Fundamentais, Revista de Administração de Empresas, volume 35, de Godoy. Também no site Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Educação. Então é isso. Espero que a gente tenha ressaltado bem acerca do tema. Obrigada a todos. Tchau, tchau.